Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, obrigada pela sua presença aqui hoje. E se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja bem-vindo, seja bem-vinda e já fica sabendo que esse aqui é canal pra bater papo, não tem narração aqui não, tá? É canal pra gente pensar, refletir, ficar em alerta e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa se você mora na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, a criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar, infelizmente. Caso de hoje é o caso de uma moça muito bonita, uma história bem assim comovente, que faz a gente refletir bastante, e é o caso da Morgane Noveller. A nossa história se passa na cidadezinha de Nancy, uma cidadezinha muito bonita, paisagens lindas, boa para passear. Mais ou menos 125 mil habitantes, a 560 quilômetros da capital Paris e pertinho da Suíça. Em agosto de 2020, um cara de 75 anos chamado Albert Blanc, ele descobriu que a filha dele tinha contado umas coisas para a psicóloga dela que ele não gostou. O nome da filha dele não foi revelado. Eu vou chamar ela aqui de Maria para ficar mais fácil. E o que o Albert descobriu? Ele descobriu que a Maria, como ela estava profundamente triste, ela abriu o coração dela e abriu o jogo, né? Qual era o motivo dessa tristeza? A Maria contou para a psicóloga que na infância e boa parte da adolescência ela tinha sido abusada pelo pai, o Albert Blanc. E essa moça, né, e ela estava bem triste porque atualmente esse cara estava abusando da filha dela. Então estava se repetindo a história novamente. A Maria tinha uma filha de 14 anos e há algum tempo esse monstro, Albert, estava abusando da filha, que seria a neta dele. Ela estava muito triste, não sabia o que fazer e ela contou para a psicóloga. A psicóloga era quem? Era a Morgane Noveller. Ela tinha 33 anos, ela levou muito a sério tudo que a Maria falou para ela e juntas elas estavam construindo um dossiê, né? Peças ali concretas para denunciar o Albert para as autoridades. Quando ele ficou sabendo disso, ele falou: o que essa psicóloga tá se metendo onde ela não é chamada? Isso aqui é um segredo de família, não tem nada que se meter. E a única coisa que ele tinha na cabeça é: eu tenho que eliminar essa psicóloga porque ela não tá ajudando em nada, ela não sabe de nada e porque ela tá se metendo. Eu tenho que tirar ela de jogo porque ela tá me incomodando. No dia 26 de agosto de 2020, o Albert sabia que a filha dele, a Maria, tinha uma consulta às 11 horas com a Morgane. E ele foi pro consultório e ficou ali escondido, sabe, olhando quem saía, quem entrava, dava pra ver, tinha vidros assim, sabe, no consultório, ele conseguia ver quem saía e quem entrava. Quando foi a hora da filha dele entrar, ela levantou pra estar entrando na sala pra consulta, né, pra terapia com a Morgane. Ele entrou rapidamente na sala de espera, ele tava com uma arma e ele deu um tiro certeiro na cabeça da Morgane, minha gente. Então a Morgane já caiu ali no chão sem vida. A Maria, filha, tava ali, viu tudo, começou a gritar, foi sangue pra tudo quanto é lado. O Albert, ele saiu correndo, mas tava muita gritaria, ele cheio de sangue. Todo mundo na rua vendo isso, já cercaram o cara, porque ele tava com uma arma na mão, cheio de sangue. A polícia chegou rapidinho, prendeu o Albert, ele foi pra delegacia. Depois disso, né, chegaram ali no consultório da Morgane, viram que realmente ela estava sem vida. Começaram a olhar o que ela, né, tinha escrito, né, sobre a Morgane. E a polícia viu o contexto da história, porque a Maria contou: olha, meu pai queria acabar com a psicóloga porque eu contei uns segredos sórdidos de família. Ela se culpabilizava, tá? A paciente. E a polícia rapidamente ele olhou o dossiê da Maria e viu que realmente a psicóloga Morgane, com autorização da Maria, estava montando sim um dossiê para denunciar esse monstro, porque ele estava abusando, né, da neta atualmente. Então a polícia viu que a história era bem pior do que eles imaginavam, porque a Morgane morreu porque ela estava tentando ajudar uma pessoa, ela estava fazendo o trabalho dela. Vou falar um pouquinho agora para vocês de quem era o Albert, esse senhor de 75 anos. Ele era aposentado, trabalhou a vida inteira como arquiteto, foi dono de empresa, ele era realmente um cara bem sucedido, sem antecedentes criminais, não era nada violento, um cara gente boa, dava risada, era um senhorzinho agradável mesmo, tá, gente? Só que, quando a filha dele tinha 9 anos, a Maria, ele começou a abusar dela. E ninguém na família percebeu. Só que isso causou traumas horríveis para a vida da Maria.
Maria. Ela não conseguia dormir, não conseguia se relacionar direito. No período da adolescência, ela teve anorexia. Foi muito difícil para ela. Só que nesse período aí, né, antigamente não se falava muito dessas coisas. Então ela guardou para ela e tentou crescer como ela podia. Tinha fase de depressão, de tristeza, de angústia, mas ela tentou viver com isso. Só que o que a Maria não esperava é que esse monstro fosse abusar da neta, a filha da Maria. Quando ela viu que isso estava se reproduzindo com a filha dela, ela decidiu procurar ajuda, conversar com alguém, porque ela não sabia o que fazer. Então ela foi conversar com a psicóloga Morgane, que começou a orientar, falar, vamos juntar as peças, vamos denunciar, é o seu pai, mas olha o que ele está fazendo com a sua filha. Ela estava sendo orientada a fazer uma denúncia contra o pai dela, que é uma coisa correta, eu acho que qualquer pessoa aconselharia a fazer isso. E foi o que a Morgane, né, aconselhou a Maria. Então a Maria estava montando tudo isso. Na delegacia, o Albert sendo, né, questionado por que o senhor fez isso, chegou do nada, atirou na cabeça da Morgane, o que é isso? Ele simplesmente falava, eu agi realmente de boa fé. Eu não entendo por que vocês estão fazendo esse carnaval todo. Essa mulher colocou o bedelho na minha vida, tava mexendo onde ela não devia, eu não sei o que tá acontecendo. Ela ia contar uns segredos que eram segredos de família e ninguém deveria saber. Eu fiquei cheio de ódio, não gostei que ela se intrometeu e eu fiz o que fiz, mas eu não me arrependo, pois eu agi porque eu estava correto. Era o meu dever, né, meu direito fazer isso. Ela veio se meter na minha história, eu não queria, eu tirei a vida dela. Ele não tinha remorso, viu, gente? Questionando um pouco mais o Albert, a polícia viu que ele era uma figura forte da família. O que ele falava, a mulher falava sim, não, vamos sim. Tudo que ele pedia era, tá tudo bem, vamos fazer, sabe? O que ele falava era lei na casa dele. A polícia, né, viu essa característica no diálogo dele. E quando a polícia foi questionando ele, né, esses abusos da sua filha Maria, a gente viu, né, lá em todas as escritas da psicóloga que tinha abuso. Por que você fazia isso? O que é isso? Ele confessou numa boa, viu, gente? Falou, olha, eu realmente, né, fiz esses abusos e tal, mas se é pra eu parar, eu paro. Todo mundo erra. Sou um ser humano, também errei. Mas agora vocês estão falando pra mim parar, eu paro. Mas agora me deixa sair daqui que tá tudo certo. Mas a polícia fala, não é assim não. Você fez abuso, tem que pagar por isso. Agora você matou uma psicóloga, vai pagar mais ainda pelo que você fez. E ele, não, mas tá tudo normal, gente. Vocês estão falando pra mim que é pra eu parar, eu paro. Eu não sou abusador em série e eu não sou essas pessoas que fazem mal pra criança. Então vocês me liberem aí, não tem nada a ver. E daí ele começava a dar risada pra polícia, olha que cara de pau. Ele falava assim, atualmente na sociedade vocês estão dando muita preocupação pra esse tipo de coisa. Antigamente tinha incesto e ficava na família mesmo. O máximo que acontecia era a esposa dar um tapa na cara do marido e falar, para com isso, viu? Não é pra ficar mexendo com a nossa filha. Isso era resolvido no seio da família. Eu não sei porque hoje em dia fica esse mimimi todo, as autoridades tudo falando. Isso tem que ser resolvido na família. Não é pra vocês ficar resolvendo isso não. Isso é problema de família. Que é isso? Deixa eu ir embora. Ele não entendia. Para ele era uma coisa normal que acontecia geralmente na família e se resolvia na família, gente. Olha a ideia desse cara. Claro que ele já ficou preso, né, mesmo depois de contar todas essas histórias ridículas para a polícia. E a polícia descobriu também, olhando tudo do Albert, que ele planejou fazer isso com a psicóloga Morgane há semanas. Ele alugou um carro porque ele imaginava se safar. Então ele falou assim, ó, vou atirar, vou pegar o carro que eu vou estacionar ali na esquina e depois a polícia não vai me encontrar porque não é o meu carro. Ele olhou a psicóloga de longe durante várias semanas para saber o horário que ela entrava, o horário que ela saía, quanto tempo ficava mais ou menos os pacientes, se ele conseguia entrar e sair, quando que ela bebia água, quando ela ia no banheiro, quando era a hora do café. Ele sondou tudo, ele sabia os horários dela direitinho. Olha pra vocês, ele planejou tudo e ele não esperava não ser pego. Para ele era mais fácil viver com a consciência de que ele matou alguém, sabendo disso, era mais fácil do que o segredo dele, né, do abuso ser revelado. Ele preferia viver com a consciência pesada, né, tenho a morte aqui na minha consciência, mas tá de boa. O importante é esse abuso não sair. Para ele era o de menos matar alguém. Durante o período que ele ficou preso, várias análises psicológicas foram feitas. E a polícia, né, as autoridades descobriram que ele tinha sofrido muito abuso quando ele era criança. Só para vocês terem um exemplo, quando ele tinha 11 anos, o Albert ele tinha uma irmã de 20. E a irmã vinha brincar com ele e tal, e a irmã falava assim, ei, pega o seu carro duro aí e vem pôr na minha garagem, vem aqui, vem pôr na minha garagem. E eles brincavam disso. E o Albert, ele falava pra psicóloga, isso era normal, era uma brincadeira entre irmãos. Então a minha irmã pedia pra eu pôr meu carro na garagem dela, eu ia.
Então, os psicólogos viram que era uma coisa banal para ele, era uma coisa comum, era uma coisa que acontecia em toda a família e ficava escondido. Então, na cabeça dele era isso, é normal, acontece, não tem problema, então eu vou esconder. Os psicólogos também viram, né, que ele não tinha traço de personalidade de pessoa maldosa, psicopata, essas coisas, e se alguém tivesse feito um BO antes, ele teria com certeza parado, porque na cabeça dele era um negócio normal, sujeirinhas de família e que tinha que continuar assim. Por isso que ele abusou da filha e estava, né, abusando da neta. Mas ele poderia sim ter sido parado se alguém tivesse levado isso para as autoridades mais cedo. Mas ninguém fez nada, ele não foi parado e continuava aí reproduzindo esses abusos. 2 anos depois, o julgamento do Albert aconteceu. Ele estava com 77 anos. E nesse julgamento, a esposa dele, ela estava presente e a filha Maria também. Foi muito difícil na hora de testemunhar. A Maria chorava demais, falava que ela tinha muitos traumas, que ela teve uma adolescência muito difícil, cheia de angústia, depressão, tristeza, e que ela não queria que a filha dela tivesse esse mesmo caminho. Então, por isso que ela procurou a psicóloga para pedir ajuda. Ela chorava demais, se sentia culpada pela morte da Morgane e ela agradecia ao mesmo tempo, dizendo que se a Morgane não tivesse feito isso por ela, não tivesse falado em denúncia, ela nunca teria denunciado e ela ia continuar com os traumas dela e ia ter mais trauma ainda porque ela não ia fazer nada para ajudar a filha. Então ela agradece imensamente, ela diz: eu sei que a Morgane, ela morreu, mas ela salvou a minha vida, então eu sou extremamente grata à psicóloga porque ela me salvou. E a esposa do Albert estava totalmente triste, envergonhada, porque ela jurava que ela nunca tinha visto nada, nunca percebeu nada, nenhum abuso com a filha, com a neta, ela não percebeu nada. Ele fazia as coisas de uma maneira muito superficial, bem assim, sutil. Ela não via as coisas dentro da casa dela, essa esposa. E é claro, o Albert, quando ele era questionado, ele estava assim meio perdido, meio desconectado, respondia as coisas quando ele queria, sabe? Super sem emoção. Ele não tinha remorso do que ele fez, ele falava a mesma coisa. Ela, a psicóloga Morgane, tentou mexer no que não era dela, a história era minha, eu fiquei com muita raiva, não sei o que aconteceu com a minha cabeça, eu fui lá e dei um tiro na cabeça dela. Mas se ela não tivesse mexido comigo, hoje ela estaria viva. No final do julgamento, a pena do Albert, ela veio, e ele pegou a máxima aqui na França, que é 30 anos de prisão fechada. Meses depois, ele foi julgado pelos abusos que ele cometia contra a neta e ele pegou mais 2 anos de prisão. Então ele está aí com 77 anos, né, na época do julgamento, ele estava com 77 anos, pegou aí mais 30, eu acredito que vivo da cadeia ele não sai, então ele não vai cometer novos abusos aqui fora. E a Morgane, minha gente, ela fez a coisa certa, ela foi uma heroína, ela ajudou 2 pessoas que sofriam abuso, é lindo o que ela fez. Mas a família da Morgane ficou destruída. Ela tinha um filhinho de 14 meses que ficou sem essa mãe. Um marido que amava a Morgane, que nunca mais vai ter ela de volta. Mas ela fez o que era certo na posição de psicóloga. Ela aconselhou a Maria a fazer o que ela tinha que fazer, denunciar o abusador. Meses depois, o filhinho da Morgane recebeu um título muito bonito aqui na França, chamado Criança Pupila da Nação. E esse título são crianças, né, que recebem quando eles perdem o pai ou a mãe que estavam a serviço da nação. E a Morgane, ela realmente estava trabalhando, né, de corpo e alma, ajudando franceses. Ela perdeu a vida dessa maneira para salvar a paciente dela que sofria abuso. Mas isso não traz a Morgane de volta. É um título lindo, cheio de honra, mas a Morgane não vai voltar nunca mais. Aí eu fico pensando, a Morgane, ela era psicóloga, não é uma profissão de alto risco, ela tem que se preocupar, tem que trabalhar com uma arma por perto, tem que trabalhar com colete de bala, não é nada disso, ela é psicóloga. Será que hoje em dia tá tudo tão perigoso assim? E outra, você, no lugar da Morgane, sendo uma psicóloga, o que você faria se uma pessoa que sofre abuso pede um conselho? Você ia falar o quê? Ah, não sei o que fazer, ah, não posso te ajudar? Ou você ia falar, olha, denuncia, tem que denunciar, vamos aqui juntar as peças, eu te ajudo. Hoje em dia não tá podendo nem mais ajudar? Complicado, né, gente? Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta. A Morgane, ela só estava trabalhando, fazendo o trabalho dela e tentou ajudar uma pessoa ali no âmbito de trabalho. E ela perdeu a vida porque um cara que ficou com ódio
foi lá no consultório dela e tirou a vida dela. Que mundo é esse? Você tá fazendo o seu trabalho, tá ajudando pessoas e você pode morrer a qualquer momento. Pra onde que a nossa espécie vai? Fala pra mim, porque eu não tô entendendo mais nada. Tá bem complicado, viu? O ser humano, eu já vi escrito aqui em vários comentários, é ladeira abaixo, gente. A mente humana está cada vez mais perdida, sem sentido, sem respeito e sem amor. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.